Bom dia, igreja. Espero que esteja todos na paz do Senhor Jesus nesse dia. Ontem foi o dia dos oficiais da igreja, oficiais eclesiásticos, e eu quero fazer a leitura de um texto que se encontra em Atos, capítulo 6, verso 3, que diz assim: Escolhei, pois, irmãos dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Bom, eu quero falar hoje um pouquinho para os nossos oficiais da igreja, mas não somente para os oficiais da igreja. Eu quero também falar sobre a nossa vida, a vida da igreja, né? Cada um de nós. E aqui eu vou destacar 5 pontos rapidamente aqui nesse versículo. O primeiro deles os discípulos estavam fazendo aqui uma seleção para a promoção dos oficiais eclesiásticos, dos diáconos, na verdade, mas ele vai servir como base para todo o oficialato da igreja. E ele diz aqui, são 3 condições importantes para exercer o oficialato. Em 1 Timóteo, capítulo 3, Paulo falando ao pastor Timóteo, ele elenca na mesma condição para oficiais eclesiásticos, presbíteros, diáconos, diaconisas, aproximadamente 30 qualificações para tanto os diáconos quanto os presbíteros, 30 qualificações. Eu gosto muito do texto de Atos e não escolhi o de Timóteo, porque o Atos, por ser mais sucinto, ele te dá mais possibilidades de fazer com que as qualificações do diácono e do presbítero, ele seja de uma forma mais abrangente, mais fácil de ser entendido. Quando a gente especifica muito as qualidades, nós corremos alguns riscos, não é? de selecionarmos de forma tão minuciosa que às vezes nós temos dificuldades até de entender todas as minúcias das escolhas. Quando Jesus diz que nós devemos nos portar com ordem e decência, ali Jesus, de uma sabedoria enorme, ele fala para todas as culturas, porque ordem e decência não é algo importante para todas as culturas. Então, em qualquer lugar, se portarmos com ordem e decência para a realidade de cada povo. Por isso é muito importante, às vezes, a noção resumida, porque a noção resumida nos dá uma abrangência maior. E aqui nós vemos Atos dos Apóstolos, os discípulos falando de 3 qualificações. Uma de boa reputação. A boa reputação, na verdade, ela se dá para os de fora, para os de dentro e para os de fora. Bom, para a igreja, a reputação ela é vista como servo de Deus, como homem que está na casa de Deus, que faz a obra do Senhor. Os de fora, ele nos dá uma condição melhor de entendermos, porque é o nosso testemunho. É o testemunho de vida, é o testemunho balizado de como a sociedade nos vê. E isso é importante, nós temos um testemunho da sociedade, porque lá fora, é no mundo secular, é na sociedade, é na nossa vida diária, é que nós podemos estar dando assim o testemunho de cristão verdadeiro, fiel, que vive o Evangelho, que tem uma experiência com Jesus e tem uma vida pautada na palavra. Então, a primeira coisa é justamente uma boa reputação. A segunda coisa que os apóstolos aqui separam para a escolha dos diáconos e para os oficiais eclesiásticos, é cheio do Espírito Santo. Na verdade, não tem outra solução para uma vida cristã que não seja
estarmos nos enchendo do Espírito Santo. Enchermos do Espírito Santo é uma condição principal, porque para nós estarmos cheios do Espírito Santo, nós precisamos ter primeiro a presença do Senhor em nossa vida. Nós precisamos ter Jesus Cristo em nosso viver, porque só através de Jesus é que nós possamos nos encher do Espírito Santo dele. Portanto, nós precisamos realmente ter uma vida de confissões de Jesus, confessar Jesus Cristo em nossas vidas, sermos pessoas vistas como servos de Deus, servos do Senhor Jesus, com uma vida pautada na condição de sermos vistos como miniaturas de Cristo, porque é isso que quer dizer a palavra cristão. A terceira condição que nós temos é cheios de sabedoria. E sabemos que a sabedoria aqui não é científica, não é filosófica, não é uma sabedoria humana, mas uma sabedoria divina, que nós só a encontramos na palavra do Senhor. Cheios de sabedoria quer dizer cheios da palavra do Senhor. Cheios da palavra do Senhor, na verdade, nos diz que a nossa vida, a nossa conduta tem que ser pautada, dirigida, orientada pela palavra do Senhor. Então, essas três condições integram a vida do presbítero, do diácono, mas na verdade, da diaconisa, mas na verdade, ela precisa ser buscada e pautada para todos os cristãos em Cristo Jesus. A palavra aqui é que dentre os cristãos eles escolheriam pessoas com essas qualificações, que deve ser o norte de toda a igreja. Toda a igreja precisa ser pautada por um bom testemunho dos de fora, estarmos cheios do Espírito Santo de Deus e termos, assim, também uma vivência profunda na palavra do Senhor. A quarta situação que eu quero destacar no texto é do negócio. Para que constituamos sobre este importante negócio. Negócio é a negação do ócio. As pessoas cristãs e principalmente as pessoas envolvidas na direção da igreja, no oficialato da igreja, têm que ter uma vida de negação do ócio. É uma vida de trabalho, uma vida de dedicação, de abdicação, de envolvimento, de esforço, de empenho. Tudo isso é a negação do ócio. O ócio é a paralisia, o ócio é ficar em casa, o ócio é ficar parado, o ócio é não produzir nada, o ócio é não desenvolver nada. E ele diz assim, olha, para ser um crente fiel, verdadeiro, ele precisa negar o ócio. Porque a vida cristã é uma vida de produção. Nós precisamos produzir. Jesus faz várias alusões à produção na vida cristã, quando ele compara o crente em Cristo Jesus ao agricultor. O agricultor não pode parar, o agricultor tem que acordar cedo, dormir tarde. O agricultor tem que produzir, tem que se esforçar, tem que suar a camisa. Portanto, ele diz assim, em Atos dos Apóstolos, os apóstolos escolhendo os seus oficiais, ele diz assim, olha, os oficiais não podem negar-se ao negócio. Eles não podem se render ao ócio, mas eles têm que ser produtores de vida, produtores de amor, produtores de comunhão, produtores, trabalhar. Essa é a vida dos servos do Senhor Jesus. E eu falei que eu falaria 5 coisas sobre esse texto, e a quinta coisa é que quando os discípulos escolheram, e a ordem era, vejam coisas boas entre as pessoas, procurem coisas boas, não procurem as coisas ruins, não procurem as coisas que desqualificam, mas procurem as coisas que as qualificam. E é tão comum a gente, às vezes, olhar para o outro e só ver o que ele tem de negativo. Cura somente as coisas ruins. Isso não só na igreja, mas a gente procurar ver as coisas boas nos nossos filhos, entre os nossos irmãos em Cristo Jesus, na nossa família, as coisas boas da nossa esposa, as coisas boas do nosso esposo, as coisas boas
das pessoas que nos cercam, nos colegas de trabalho. Todos nós temos coisas boas a apresentar. E a gente precisa valorizar as coisas boas e deixar as coisas que não nos agradam muito e orar por elas. Mas que nós devemos identificar as coisas boas nas pessoas, nos seres, nos outros, né? Que isso é importante. Quando ele fala, os apóstolos pedindo para que viessem a escolher, e ele fala assim, olha, procurem coisas boas naqueles ao qual serão escolhidos. E aí ele dá 3 direções para que os discípulos pudessem escolher. Mas nós precisamos também ter essa atitude de olhar as pessoas e tentar ver nelas o que elas têm de bom. Eu quero dizer agora, especificamente para os nossos oficiais, que vocês são muito importantes, não somente para a igreja, mas para a minha vida. Cada um de vocês contribui de forma importante para o ministério da Segunda Igreja, que cada um de vocês é uma peça fundamental para a Igreja do Senhor Jesus, que vocês são vistos por todos como exemplo, exemplo de vida, exemplo de fé, exemplo de sabedoria. E eu quero dizer aqui que cada um de nós tem qualidades. Temos também defeitos. Eu tenho mais defeito do que qualidade. Mas eu quero destacar aqui para você, querido, amado oficial da Segunda Igreja. Eu quero dizer ao presbítero Moacir, ele tem uma qualidade muito interessante, que é a caridade. É um homem caridoso, sabe? Tem um coração caridoso. O presbítero Gemesi, que está jubilado, é um homem sensível. Ele consegue sensibilizar-se com o outro. Ele consegue enxergar no outro e sempre ver no outro alguém que precisa, que ele pode ajudar de alguma forma. O presbítero Gemesi é um exemplo de sensibilidade. O presbítero Jean é um cuidador. É aquele que está sempre olhando para os outros, às vezes me fala alguma coisa, cuidado com o irmão, cuidado com o outro. E ele é um cuidador, né? Cuidador das pessoas, cuidador das vidas. E é uma característica que eu destaco de qualidade no presbítero Jean. Tem tantas outras, cada um desses 3, mas eu estou destacando somente uma de cada um para que eu possa registrar aqui nesse dia. E o diaconato, nós temos o diácono Simval, é um empreendedor, né? O diácono Simval é um empreendedor, é uma pessoa que investe, que empreende na obra do Senhor, ousado na obra do Senhor. Nós temos a diaconisa Lúcia, fidelidade. A irmã Lúcia me traz tantas coisas boas e ela está sempre chamando para oração, está sempre lembrando de todos. Eu fico observando as orações da irmã, lembrando de toda a igreja. Ela me mostra e demonstra uma fidelidade muito grande à oração, uma fidelidade no trato com a lembrança dos outros. Isso é uma qualidade maravilhosa. Nós temos a diaconisa Maria Lúcia, liberalidade, né? Ela está sempre liberando, está sempre ajudando, está sempre colocando em prática aquilo que ela tem, ela coloca todas as suas aptidões em prol do Evangelho, em prol da igreja, em prol do irmão. É uma pessoa realmente liberal, né, que libera, liberalidade. Nós temos a irmã Elaine, prudência. Quantas vezes a irmã Elaine fala, espera, vamos pensar, vamos ver, será que é isso? Vamos andar nesse caminho assim? Ela é prudente, né? A prudência tem que ser uma condição importantíssima na vida do cristão. E fechando, nós temos a diaconisa Rosane, que é ministração, né? Ela consegue ministrar não só o louvor, mas ministrar a palavra. Ela tem uma boa erudição, ela fala, ela consegue transmitir bem a palavra do Senhor. Então nós temos a ministração. Olha, eu separei aqui somente para os nossos irmãos oficiais da igreja uma qualidade,
eu poderia ter aqui selecionado várias outras qualidades, mas também poderia ter selecionado várias dificuldades, vários problemas, ao invés de qualidades, problemas. Enxergar coisas ruins, mas eu gosto de enxergar as coisas boas. E aqui eu trago para vocês, irmãos oficiais da Segunda Igreja, um grande abraço. Deus os abençoe, que vocês possam continuar firmes na seara do Senhor, fiéis ao nosso Deus e cumprindo sempre com alegria no coração o ministério que Deus colocou em suas vidas. E a vocês, igreja, amem os seus oficiais, orem por eles, abracem-nos com amor cristão e estejam sempre prontos a ajudá-los a cumprir o seu ministério. A todos, Deus os abençoe. É a minha palavra nesta manhã, em nome do Senhor Jesus. Amém.